Valendo, né? Bom dia a todos. Agradeço o Rafael de novo pela dinâmica que ele está aqui contribuindo para mim. Sem ele, provavelmente eu não conseguiria fazer o registro dessas aulas como estou conseguindo. Bom, muito bem, meus queridos. Nós vamos dar sequência ao contrato de empréstimo. Lembra-se que na aula passada nós falamos que o empréstimo é a cessão e o uso de algo com obrigação de devolver. E eu fiz a distinção entre duas espécies de empréstimo. O empréstimo de uso, que é o comodato, e o empréstimo de consumo, que é o mútuo, que é o contrato que nós vamos começar agora a tratar. O mútuo tem a sua definição lá no artigo 586 do Código Civil. E diz assim, 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Então, notem que aqui nós temos a primeira distinção entre o comodato e o mútuo. O comodato, como diz o artigo 579, é o empréstimo de coisas não fungíveis. E o mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. Coisas fungíveis são aquelas que podem ser substituídas por outras da mesma espécie, qualidade e quantidade. O objeto mais fungível, e vocês aprendem lá desde o primeiro ano como exemplo típico de fungibilidade, é o dinheiro, por razões óbvias. Se eu te empresto R$1.000 com 10 notas de 1.000 e você me devolve esses R$1.000 com 20 notas de 50, não tem como não dizer que você está me devolvendo o que pegou emprestado. Porque, afinal de contas, não importa o tipo, importa a quantidade. E você está me devolvendo os 1.000 que pegou emprestado. Então, beleza, esse é o mundo. Justamente porque você pode devolver outra coisa da mesma qualidade, desde que na mesma quantidade, esse mútuo é chamado de empréstimo de consumo. Por quê? Porque no momento em que você toma emprestado o objeto do mútuo, ele já não pertence mais ao mutuante, se transfere para o mutuário. Está lá, artigo 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Veja outra diferença capital entre o mútuo e o comodato. No comodato, que nós vimos na nossa aula passada, a coisa é do dono. Tanto é verdade que ela perece para o dono, de maneira que, se ela se perde sem culpa do comodatário, quem perde é o dono. Eu falei do exemplo da caminhonete, que o cara invadiu a mão de direção, bateu e estava emprestada e eu não tive como devolvê-la. Quem perdeu foi o dono, porque a coisa ainda era dele. Res perit dono, a coisa lhe pertence. Aqui no mútuo é diferente. No mútuo, a partir do momento em que há um empréstimo da coisa, a coisa se transfere para o mutuário. Ele se torna o dono dela e, consequentemente, ele tem disponibilidade para fazer o que bem entender com ela, mas também todos os riscos passam a ser dele. Então, eu te emprestei, sei lá, R$500, e aí você está saindo da aula, esse dinheiro era para você pagar uma dívida que você tinha aí, sei lá, em algum lugar. E nesse trajeto da faculdade até o lugar onde você está indo pagar essa conta, você é assaltado. E o cara leva esse dinheiro. É problema seu. Você não vai poder chegar para mim e falar, Marcelo, eu não posso te pagar porque, putz, velho, você acredita que eu fui assaltado, não tive culpa, o dinheiro foi levado. Eu vou falar, puxa, que pena. Não, entendo, é foda mesmo ser assaltado, mas, cara, é problema seu. Por quê? Porque com o empréstimo,
a coisa se transferiu para você. E ao se transferir para você, você se passa a ter dono e as coisas se perdem para o dono. Por isso, todos os riscos são seus. E é uma diferença capital com o mútuo, porque, de fato, todos os riscos são teus. Vamos lá, então. Características, né, do contrato. Fungibilidade. O mútuo recai sobre coisas fungíveis. Eu falo do dinheiro, mas não precisa necessariamente só ser o dinheiro. Eu posso pensar em empréstimo de produtos, né? Sacas de soja, por exemplo, que é muito comum no meio rural aqui, no Mato Grosso. É fungível. Eu emprestei, sei lá, 500 sacas de soja para você me entregar na colheita. Só para tirar 500 sacas de soja. Com o mútuo, há a transferência do domínio, por isso ele é um empréstimo de consumo e não de uso. O mutuário passa a ser o dono da coisa e, consequentemente, traz para ele todos os riscos. Se a coisa vier a se perder, isso é indiferente, porque eu tenho que devolver para quem me emprestou, justamente restituir, que é a obrigação. Também é um contrato real, porque pressupõe a tradição. Sem você entregar o dinheiro, me empresta milão, empresta, mas não me dá os milão, você não me emprestou coisa nenhuma. Também é um contrato unilateral, porque só gera obrigação para o mutuário que tem obrigação de restituir. E aqui, uma diferença outra entre o mútuo e o comodato. O comodato é sempre gratuito. E o mútuo pode ser gratuito ou pode ser oneroso. Nós vamos falar de mútuo oneroso na sequência, tá? Especificamente, mas é preciso, desde já, entender o seguinte. Se eu te empresto R$ 1.000 para você me pagar daqui a um mês, e daqui a um mês você vai lá e me devolve os R$ 1.000 que você pegou emprestado. Este mútuo foi gratuito ou foi oneroso? Embora muitas pessoas tendam a querer dizer que isso é oneroso porque eu estou devolvendo dinheiro, em absoluto não houve onerosidade alguma aqui, porque você simplesmente devolveu aquilo que você pegou emprestado. Ônus haveria se, além daquilo que você pegou emprestado, você pagasse algo a mais, que no caso específico são os juros. Quando um mútuo tem juros, ele é oneroso. Quando o mútuo não tem juros, ele é gratuito. Tá bom? Para fazer essa distinção. Já na sequência, nós vamos falar do mútuo oneroso e vamos falar da questão dos juros. Mas você precisa, desde já, compreender que o que qualifica um mútuo ser oneroso não é o fato de você devolver aquilo que você pegou emprestado. É o fato de você devolver aquilo que você pegou emprestado, pagando um plus, pagando algo a mais. Esse algo a mais são os juros. Só com os juros é que nós temos um mútuo oneroso. Beleza? Muito bem. E é um contrato também temporário, né? As pessoas às vezes esquecem isso. Temporário. Qual é o prazo do mútuo? O prazo que as partes combinarem. Quanto tempo você combinou? Vai me pagar daqui 30 dias? 30 dias. Vai me pagar daqui 60? 60. Vai me pagar daqui um ano? Um ano. Agora, se nada ficar combinado, bom, a lei trabalha com algumas presunções de prazo. Diz lá o 592. Não se tendo convencionado expressamente, porque, obviamente, se foi convencionado, o prazo do mútuo vai ser o prazo da convenção, mas se nada foi convencionado expressamente, o prazo do mútuo será. Inciso 1º, até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas.
para o consumo como para a semeadura. Comum entre vizinhos, proprietários rurais. Tive uma dificuldade, não consegui fazer a compra da semente para o plantio, pedi emprestado para você, você me arrumou lá o saco de feijão, o saco de milho, o saco de soja, de semente. Quando é que eu vou ter que devolver? Quando nós combinarmos. Nada foi combinado. Depois que eu colher, eu devolvo. 2, de 30 dias, pelo menos, se for de dinheiro. Ah, mas eu não posso prestar só por uma semana? Pode prestar até por um dia. Depende de ser combinado. Agora, se nada for combinado, aí o mútuo de dinheiro será de pelo menos 30 dias. Por que 30 dias? Porque se pressupõe que é o tempo que você precisa para trabalhar, ganhar o seu salário e fazer o pagamento. E 3, do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungida. Não é semente, não é dinheiro, aí é o que as partes combinaram. Não é o que as partes combinaram, porque elas não combinaram, o mutuante, como proprietário, né, como credor, ele pode definir um prazo para esse mútuo. Ok? Muito bem. Bom, dentro ainda da questão do mútuo, nós temos uma situação muito sui generis, que é o empréstimo menor. Né? Marcione, por que nós vamos estudar empréstimo a menor se o menor não tem capacidade para poder celebrar um negócio jurídico válido, a não ser que seja efetivamente devidamente representado por alguém? Respondo eu, porque excepcionalmente existem situações em que, apesar de ter sido celebrado pelo menor, o negócio vai ter frutos. Vamos ver essas situações. Vamos começar pela regra geral. A regra geral está lá no artigo 588, que diz o seguinte: que o mútuo feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver esse menor, não pode ser reavido nem do mutuário e nem de seus fiadores. Por razões óbvias, o menor não tem capacidade. Logicamente, se ele faz um mútuo, se ele faz um empréstimo de dinheiro sem estar representado pelo seu representante legal, isso vai ter valor? Não vai ter valor. Isso é óbvio. Isso é a regra geral. Porém, seria uma redundância ela estar aqui se não tivesse a possibilidade de haver exceções. E o 589 trata exatamente das situações que excepcionam esta regra. Diz o 589, cessa a disposição do artigo antecedente, ou seja, deixa de ter efeito essa disposição de que o mútuo feito a menor não tem validade, ou seja, situações em que o mútuo feito a menor passa a ter validade. Primeira situação. Se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário, ou no caso aqui o menor, para contrair o empréstimo, o ratificar posteriormente. É verdade. Se o pai ou o responsável chegar lá e ratificar o empréstimo feito pelo filho menor, passa a ter validade, né? Retroage para a data da celebração do negócio. Dois. Se o menor, estando ausente esta pessoa, qual pessoa? O responsável, aquele que tinha que dar autorização. Se o menor, estando ausente, o seu responsável, se viu obrigado a contrair um empréstimo para os seus alimentos habituais. Como assim, Marcione? Um menor que, sem a presença do seu responsável, teve que emprestar para poder satisfazer a obrigação de caráter alimentar. Não consigo entender. Talvez os mais jovens não consigam mesmo compreender uma situação dessa.
Mas os mais experientes e também os mais jovens podem conversar com seus pais ou avós, vão ver que não era incomum, há tempos atrás, os pais saírem para trabalhar e deixar os seus filhos menores na guarda de outros filhos menores. Não é incomum. Pega aí um almoço de família de domingo, pergunta para sua avó se não aconteceu com ela, se ela sabe da história de pais que saíam para trabalhar e deixavam crianças de 4, 5, 3 anos sob os cuidados de outras crianças de 11, 12, 13 anos. Ou seja, menores que já eram chamados à responsabilidade de ter que cuidar de outros menores. E o legislador está falando para esses casos. Imagina a situação de uma criança que ficou com a responsabilidade de cuidar de outra criança e está passando necessidade e vai lá e você, como um vizinho solidário, disponibiliza o dinheiro para que aquela criança não passe mais necessidade ou venha provocar problema para os outros. E aí, você empresta. Chega o pai depois, ou o responsável, fala que não vai pagar porque você emprestou para um menor incapaz. Você, de boa fé, acudiu àquele que se viu obrigado a contrair o empréstimo. Se não houvesse o resguardo da lei para essa situação excepcional, pode ser que você nunca mais ajudasse aquela pessoa. Por quê? Porque você sabe que se você ajudar, você não vai ter como receber. Nós estamos falando de uma situação excepcional, onde está se privilegiando a boa fé. Se você, de boa fé, emprestou, por que o menor não pode fazer um empréstimo? Porque se pressupõe que ele não tem ainda a capacidade necessária para poder se proteger da má-fé dos adultos. Mas aqui é o contrário. É um adulto incapaz que de boa fé está vendo uma situação excepcional e está ajudando. Se não houvesse o resguardo dessa situação, é provável que numa outra situação similar não mais ajudasse esse adulto e esse menor pudesse vir a perecer. Por isso, excepcionalmente, numa situação dessa, que o empréstimo foi para alimentos, a lei permite que, mesmo sem ter havido o consentimento ou anuência do responsável, o mútuo tenha valor. É este o motivo também do inciso 4º, se o empréstimo reverteu em benefício do menor. Não há dúvida que, por alimentos, reverteu em benefício do menor e, portanto, ele tem que ter o ressarcimento. Agora, do mesmo jeito que a lei privilegia a boa-fé, ela pune a má-fé. Inciso 5º. Se o menor obteve um empréstimo maliciosamente. Como assim obteve maliciosamente? O menor foi lá e falsificou, adulterou a sua documentação. Apresentou uma carteira de identidade no qual ele adultera a data do seu nascimento, fazendo-se passar por maior. E não é possível para quem fez o empréstimo observar que efetivamente ali estava sendo vítima de um golpe, onde havia a ocultação maliciosa da idade. Aí depois, quando você vai cobrar, ele vem se defender sob o escudo da menoridade, sendo que ele deu causa à situação de empréstimo, apresentando-se maliciosamente, dolosamente como maior, então aí a responsabilidade permanece por razões óbvias, porque a lei não se coaduna com a má-fé. E, por último, a situação do inciso 3, que, na verdade, nem precisava estar aqui. Diz lá, e se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, mas, em tal caso, a execução do credor não poderá ultrapassar as forças dos bens que ele ganhou. O menor que se estabelece por si e tem bens ganhos ainda durante a menoridade é um dos casos de maioridade que ele pode alcançar, né? É uma situação cada vez mais excepcional. O que a gente está observando é maiores de idade cada vez mais se apresentando como dependentes.
demorando para assumir a responsabilidade que lhes é própria. Os filhos estão permanecendo com os pais até os 30 anos, então está cada vez mais difícil isso aqui acontecer. Mas pode, e se acontecer, obviamente, cessa a obrigação de que o mútuo feito pela menor não tem validade. Por derradeiro, mas não menos importante, nós vamos tratar do mútuo oneroso, que eu creio seja aquilo que o assunto tem de mais provocativo. Muito provavelmente, vocês já ouviram falar que um particular não pode emprestar para outro particular, porque é agiotagem, porque é usura. E aí, respondo eu, não é bem assim. A gente precisa compreender isso de uma maneira mais adequada. Bom, sim. Empréstimo com juros. Eu posso fazer? Pode. A lei veda o empréstimo com juros? Não, não veda. Então, por que eu sempre ouvi dizer, Marciano, que prestar e cobrar juros é agiotagem e tudo mais que eu falo? Porque você está confundindo a cobrança excessiva de juros, a usura, com o empréstimo com juros. Bom, vamos lá. Vamos explicar isso. A primeira distinção que nós temos que fazer é entre juros remuneratórios e juros moratórios. Os juros remuneratórios é os juros que se pagam a título de retribuição pelo capital que é emprestado. Então, você vai no banco, faz um financiamento para comprar um carro, e a taxa de juros é de 1,5% ao mês, esses são juros remuneratórios. Por quê? Porque estes juros, eles servem para remunerar, tornar oneroso o empréstimo que foi feito, o mútuo que foi feito. Beleza? Você vai pagar a faculdade, não paga no dia 10, por um motivo qualquer, vai pagar dia 15. Chega lá, você paga a multa e paga os juros. Esses juros que você paga não é juros pela remuneração do capital, são juros pelo atraso no cumprimento regular da obrigação. São chamados juros moratórios, que só tem incidência a partir do descumprimento da obrigação no tempo certo. Se você tivesse cumprido a obrigação no prazo certo, você não estaria pagando juros moratórios. Beleza? Beleza. Muito bem. Feita essa distinção, a gente trabalha com a questão do empréstimo a juros. Bah, a primeira coisa que a gente tem que entender: instituição financeira. Instituição financeira, para ser caracterizada como tal, é aquela instituição que tem reconhecimento pelo Banco Central, precisa ter caução no Banco Central e está autorizada pelo Banco Central para operar como banco ou como financeiro. Estas instituições estão autorizadas por lei, a Lei 4.595 de 64, a promover o empréstimo mediante cobrança de taxa de juros. Por qual valor a taxa de juros? Sem limitação. O que limita a taxa de juros das instituições financeiras pelos empréstimos que elas fornecem para pessoas jurídicas ou particulares é a lei de mercado, é a lei de oferta e de procura. Não existe no Brasil tabelamento de juros por empréstimos efetuados com instituições financeiras. Putz, Marciano, então por que o cara entra com ação revisional para poder diminuir os juros? O que existe
é o que nós já estudamos, da questão da onerosidade excessiva, quando há uma desproporção manifesta. Então, o que os tribunais têm considerado como juros extorsivos não é a cobrança de juros em si, é a cobrança de juros que desborde muito daquilo que é a média praticada pelo mercado financeiro. Então, a média de juros no mercado financeiro, no cheque especial, está em 10%, o cara está cobrando 70%, 80%, dá uma revisional aí. Mas o cara está cobrando 15%, 16%, não dá revisional. Então, assim, cuidado do canto da sereia de que vamos entrar com revisional porque você está pagando muitos juros. Os juros, pelas instituições financeiras, são autorizados e não existe limitação. O que existe é a lei de mercado, da oferta e da procura. Os tribunais criaram uma jurisprudência onde, se essa taxa de juros desbordar em muito da média praticada pelo mercado, é possível fazer uma revisão para trazer a patamares mais próximos da média. Tá? É isso, mas não vai ficar cobrado, sem cobrar juros, vai ser devido. Agora, a questão que nos importa aqui é do particular. Eu posso emprestar para você um dinheiro e cobrar juros sem que isso se configure como um crime? E a resposta é: posso. Posso, sim. A diferença é que eu não sou instituição financeira. E justamente porque eu não sou instituição financeira, eu tenho uma limitação na taxa. Significando dizer que se eu cobrar além desse limite, será nulo o empréstimo? Não. Será nulo os juros que eu cobrei a mais os empréstimos em si e os juros legais, esses são devidos. Tá bom? Vamos lá. Na lei. Artigo 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presume-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que refere o artigo 406, permitido a capitalização anual. Mútuos para fins econômicos permite a cobrança de juros, os quais, todavia, não poderão exceder a taxa do 406. 406. O 406, por sua vez, diz o seguinte: quando os juros moratórios não forem convencionados, ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devido à Fazenda Nacional. Então, se eu contratar um empréstimo de juros sem fixar qual é a taxa, deixar para determinar depois, ou colocar uma taxa qualquer que exceda aquela que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos, eu vou ter a redução até a esse patamar. Que é qual esse patamar? Aí você precisa ir para o artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, que diz que os juros para a mora da Fazenda Nacional serão de 1% ao mês. Então, meus queridos e queridas, eu posso fazer empréstimo de dinheiro e cobrar juros? Posso, desde que ele não seja superior a 1% ao mês. Se eu colocar 2, 3, 4 ou 5, este empréstimo será anulado? Não. Você vai ter que me devolver o valor emprestado, porque aqui não tem nenhuma espécie de vantagem,
mas terá que me restituir pagando juros no máximo de até 1%. Não adianta que nós combinamos 4%, 5%. Por quê? Porque os juros previstos para a mora da Fazenda Nacional é de 1% ao mês. Portanto, esse é o limite máximo que o particular pode cobrar de juros no empréstimo, sem que isso configure usura, sem que isso configure agiotagem. Entendeu? É isso. E esse limite não se aplica para as instituições financeiras e, como eu disse, tem liberdade para poder fazer o empréstimo. Com isso, meus queridos, nós encerramos a aula referente aos empréstimos, tá? Falamos do contrato de mútuo, não, falamos do contrato de comodato e falamos do contrato de mútuo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Quando eu retornar, alguma dúvida que possa ter ficado especificamente desses assuntos, nós trataremos numa aula anterior à nossa prova, porque eu verifiquei aqui que eu estou aqui dia 14, mas dia 14 é recesso, por causa do dia 15 de novembro. E nós só teremos aula no dia 21, depois já começam as provas. Então, no dia 21, eu vou deixar disponível o horário da aula, não trazendo matéria, mas para a gente poder fazer uma retomada dessas aulas remotas e de alguma outra matéria que vocês queiram tratar. Beleza? Vamos ver se eu consigo. Não. Cancela. Vamos ver se eu consigo. De novo, eu acho que eu não vou conseguir. Então, eu vou chamar o meu amigo Rafael para vir aqui e não acontecer de nós perdermos toda a aula. A aula encerrou aqui, que a gente vai ter para frente só é a questão do encerramento da gravação, ok? Rafael, por favor. Relaxa que eu já avisei para eles que eu não consegui. Eu estou aqui, onde que eu encerro? Estava